Na parte de terça-feira, identificando a besta, parte 1. De onde se levanta a besta e quem lhe dá autoridade? Abra sua Bíblia em Apocalipse 13 e vamos ler o verso 1 e o verso 2. E eu me pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Água em profecia significam povos, multidões. Então a besta, este poder, ele surgiu de uma região superpovoada, exatamente a Europa, uma região superpovoada. Foi ali que nasceu o chifre pequeno, no meio dos 10 outros chifres. Os 10 outros chifres representados ali em Daniel capítulo 7, os 10 chifres representam as 10 nações que surgiram do Império Romano. Quando o Império Romano acabou em 476, surgiram então as nações da Europa. E no meio destas nações da Europa surgiu um chifre pequeno, ou seja, um poder pequeno, que derrubou 3 dos 10 anteriores. Érulos, Vândalos e Ostrogodos foram derrubados, destruídos, para que o chifre pequeno, Roma papal, crescesse e se fortalecesse. Queridos, este poder, portanto, surgiu na Europa. E eu me pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta, é um poder, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres, 10 diademas, e sobre as suas cabeças, um nome de blasfêmia. E o verso 2, e a besta que vi era semelhante ao leopardo, o leopardo nos lembra a Grécia, e os seus pés como os de urso, o urso nos lembra a Medo-Pérsia, e a sua boca como a de leão, o leão nos lembra Babilônia. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. A Bíblia está mostrando que este poder religioso representado pela besta que subiu do mar, ele seria uma mescla, seria uma miscigenação, seria um sincretismo da filosofia grega, da religião persa e da religião babilônica. Queridos, e é exatamente isso que o papado é. É uma mistura de Babilônia, da Pérsia e da Grécia. E aqui diz no finalzinho do verso 2, que este poder recebeu o seu poder e o seu trono e seu grande poderio do dragão. O dragão é Satanás. Apocalipse capítulo 12, verso 9, diz que o dragão é a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Mas ele tem um representante na terra e deu para este representante o seu trono e seu poderio, sua autoridade. Apocalipse 12, versos 3 até o verso 5, diz que o dragão tinha como objetivo destruir o Filho de Deus, ou seja, o filho da mulher, quando ele nascesse na terra. Aqui diz em Apocalipse capítulo 12, versos 3 a 5. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Quando Jesus Cristo nasceu, Satanás tentou destruir a vida do Filho de Deus, ainda bebê. Mas Deus o protegeu, porque Jesus Cristo veio para enfrentar a Satanás na idade adulta. Aonde Adão caiu, o segundo Adão venceria a Satanás. Queridos, Jesus é o segundo Adão. Por isso, Jesus Cristo foi preservado quando nasceu para que não fosse morto ainda bebê. E o verso 5 diz, e deu à luz a um filho, ou seja, Jesus, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Depois de morrer na cruz, ele ressuscitou e ele subiu ao céu. E ele está no céu, ele vive, e porque ele vive, nós também viveremos. Queridos, mas sendo Jesus Cristo arrebatado para o céu, a sua igreja, os seus seguidores permaneceram na terra. E agora Satanás investe todo o seu ódio, sua perseguição contra a igreja de Jesus. O remanescente fiel que ficou na terra. É contra eles que Satanás tem ódio. O diabo, agindo por meio de Roma, tentou destruir a Jesus Cristo. O arqui-inimigo de Deus usa instituições políticas e religiosas para realizar os seus propósitos.
O dragão deu à besta o seu poder e o seu trono e grande autoridade, Apocalipse 13, 2. Essa profecia se cumpriu séculos mais tarde, quando Constantino, o imperador romano Constantino, mudou a capital de Roma para Constantinopla, atual Istambul, na Turquia. Isso deixou um vácuo de poder no trono dos Césares de Roma. Assim, Roma pagã deu à besta a sua sede ou a sua capital. Na ausência de um imperador em Roma, o bispo de Roma subiu em poder. Ele foi grandemente beneficiado pelo imperador romano quando a capital do império saiu de Roma e foi para Constantinopla. Agora a principal autoridade, o maior poder em Roma, agora era o bispo de Roma. Queridos, Isaac Bacchus declarou, ao mudar a sede do império para Constantinopla, Constantino abriu caminho para que o bispo de Roma se exaltasse acima de todos os homens na terra e acima do Deus do céu. De acordo com Thomas Hobbes, o papado não é senão um fantasma do falecido Império Romano, sentado, coroado sobre o túmulo deste. Exatamente, quando Roma Imperial deixou de existir, continuou Roma Papal. Roma, sempre Roma. Desde o ano 168 a.C., quando Roma dominou o mundo. Até hoje, Roma está dominando o mundo. Começou com Roma pagã, Roma imperial, e hoje é Roma papal. É o maior poder na terra. A besta do mar é um poder religioso apóstata que se ergue de Roma e se torna um sistema mundial de adoração. Essa besta não é uma pessoa, mas é um sistema, é uma organização religiosa que substituiu a verdade de Deus por decretos humanos. E a sua sede está na cidade dos 7 montes. Isto está claramente revelado na profecia de Apocalipse 17. Abra sua Bíblia, Apocalipse 17 e o verso 9. Aqui há sentido, quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. Esta mulher de Apocalipse 17, ela é a prostituta que se prostitui com os grandes reis e princesas e líderes mundiais. Esta prostituta está embriagada pelo sangue dos mártires. Diz aqui em Apocalipse 17, verso 6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Queridos, esta prostituta que cavalga sobre a besta, carregada pelo dragão, sustentada pelo dragão, recebeu sua autoridade e o seu trono do dragão. A besta de Apocalipse 13 é a mesma prostituta de Apocalipse 17. Ela é embriagada pelo sangue dos santos que ela matou, porque foram mais de 50 milhões de mártires na Idade Média. Ela tem a sua sede na cidade dos 7 montes. Será que está difícil você identificar? Você vai ao Google e ali pesquisa qual é a cidade dos 7 montes. É Roma. Por isso, meu querido irmão, meu querido amigo, aqui diz claramente, Apocalipse 17, verso 9, aqui há sentido, quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. A cidade dos 7 montes, historicamente, é Roma. E a mulher, ou seja, a igreja ali assentada, é a igreja romana. Meu querido irmão, a profecia não poderia ser mais clara do que está sendo. Agora, qual é a palavra-chave usada para identificar o poder da besta? Vamos ler aqui em Apocalipse 13, o verso 6. Apocalipse 13, verso 6. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, e para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Este poder comete blasfêmia. Blasfêmia é quando alguém se coloca no lugar de Deus. Queridos, quando Jesus perdoou pecados, aqueles que odiavam a Jesus gritaram, dizendo blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão Deus? No caso de Jesus, não foi blasfêmia, porque ele é Deus, Deus eterno. Porém, quando Roma papal
na pessoa dos papas e na pessoa dos padres, eles ousam perdoar pecados, estão cometendo blasfêmia. Blasfêmia é se colocar no lugar de Deus, ser adorado, aceitar ser adorado, pretender ter o poder de mudar a lei de Deus, anulando a santificação do sábado, substituindo-o pela santificação do domingo. Queridos, isso é blasfêmia, se colocar no lugar de Deus, tentar mudar a lei de Deus. E aqui diz claramente a profecia, Apocalipse 13, verso 6, abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, porque ele anulou a lei de Deus. Mas existe um fiel remanescente na terra que guarda os mandamentos de Deus. E aqui diz o verso 5, abra sua Bíblia, Apocalipse 13, 5, e foi-lhe dado uma boca para proferir o quê? Grandes coisas, ou seja, coisas arrogantes e blasfêmias novamente. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Este poder religioso romano dominou o mundo por 1260 anos, 1260 anos na Idade Média, 538 a 1798. Queridos, mas a profecia está mostrando que quando a ferida mortal for totalmente curada, e a ferida mortal que foi feita contra o papado em 1798, através da prisão do Papa Pio VI, esta ferida mortal começou a ser curada em 1929 através do Tratado de Latrão. Mas a ferida não foi completamente curada ainda, mas quando for aprovada a lei dominical e o mundo todo estiver observando o domingo no lugar do sábado, e o povo de Deus, o fiel remanescente, estiver guardando o sábado, o santo dia do Senhor, sendo perseguido pelo poder romano e sendo perseguido também pelo protestantismo apostatado, representado pela imagem da besta. Queridos, neste período, a ferida mortal terá sido curada totalmente. Você pode aguardar para o tempo do fim, para agora, para a nossa geração, quando a lei dominical for aprovada e for implantada no mundo todo, a perseguição, a angústia qual nunca houve, acontecerá. Mas você será protegido pelo Pai Celestial, por Jesus Cristo, pelos seus santos anjos. O papado romano tem duas doutrinas distintivas que a Bíblia chama de blasfêmia. A primeira afirma que os seus sacerdotes têm o poder de perdoar pecados e que o Papa tem as prerrogativas de Deus na terra. Isto é blasfêmia, porque só Deus pode perdoar pecados e só Deus pode ser adorado. Meu querido irmão, você e eu somos do remanescente fiel de Deus. O Espírito Santo é derramado sobre você, sobre mim. O Espírito Santo escreve na nossa testa o nome do nosso Pai e o nome de Jesus Cristo. E escreve também na nossa testa santidade ao Senhor. E o nosso destino é a Nova Jerusalém. Aleluia!